Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos permite mais uma vez estarmos juntos aqui neste lugar para a palavra de Deus, para ouvirmos a Tua palavra, para mergulharmos naquilo que Ele tem de melhor para com as nossas vidas. É certo que seria muito melhor, muito mais especial se nós estivéssemos juntos aqui, reunidos, mas por causa dessa crise a qual o mundo está enfrentando, estamos mais uma vez aqui online, né? Nós pregando aqui a palavra, você aí na sua casa ouvindo a palavra para a bênção da sua vida e com certeza sendo abençoada no nome do nosso Pai Celestial, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. A verdade é uma só: Deus está aqui. Esse Deus está aqui, com certeza a sua bênção há de alcançar as nossas vidas, há de fazer a diferença, como sempre tem feito, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus amados irmãos, antes de começarmos mais uma mensagem nessa noite, ou não nesta manhã de domingo, eu quero passar para com a vida dos irmãos uma realidade que chegou até o meu coração mais uma vez. Pedir junto com vocês que intercedam comigo, que vocês possam interceder comigo pela vida do nosso amado pastor Marco Antônio, a sua querida irmã, a sua querida esposa Andréia, que também foram acometidos por esse mal e estão medicando-se, e a graça de Deus possa fazer a diferença na vida do meu querido irmão, pastor Marco, da minha querida irmã Andréia, sua esposa, para a honra e para a glória do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, Deus, unimos a nossa fé, ó Deus, eu e a igreja, Pai, para, ó Deus, juntos abençoarmos, ó Deus, proferindo uma palavra de bênção, uma palavra de ordem, uma palavra de cura, uma palavra de restauração, para com a vida, ó Deus, do nosso querido irmão, pastor Marco Antônio, e da sua querida esposa Andréia, Pai. Ó Deus, foram acometidos, ó Deus, por esse vírus, ó Deus, e sabemos, ó Pai, que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, e tudo que nós colocamos perante o Senhor, a Tua vontade sempre, ó Deus, se manifesta. E pedimos que Tu venha manifestar a Tua vontade na vida de Marco Antônio, na vida de Andréia, que tudo, ó Pai, transcorra em conformidade com a vontade e o querer do Senhor, e assim, ó Deus, possamos estar juntos, possamos viver, ó Deus, mais, ó Deus, a maravilha deste milagre, para a honra e para a glória do Teu nome. Creio, Deus, que Tu és o Deus, e que Tu está no controle da vida de Marcos e de Andréia, e por causa disso, nós Te agradecemos, ó Pai, Te louvamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos, mais uma realidade também que eu não posso deixar de lembrar, que eu tenho sido cobrado quanto a isso, os meus guerreiros que estão comigo nesta hora, participando em espírito desse culto, o meu querido Miguel, Rafael, meu querido Gabriel, meu querido Gustavo, meu querido Brian, meu querido Pietro, minha querida Anne, minha querida Carol, minha querida Isabelle e o meu querido Bernardo, ainda bebezinho, mas que está aí caminhando para a honra e para a glória do nosso Deus. Ao meu querido irmão Tiago, também Azaf, Helena e também Caio e o meu querido irmão João Pedro, que Deus possa abençoar esta igreja Mirim para a honra e para a glória do nome dele. Deus abençoe aos irmãos. Aleluia. Meus queridos irmãos, vamos agora, pela ajuda, pela misericórdia de Deus, ao assunto desta manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo de número 6. O livro de Juízes, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo de número 6. Está a palavra de Deus para com as nossas vidas nesta manhã. Amém? Então estarei lendo.
Os filhos de Israel tornaram fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado em não beber vinho e nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida, dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremenda, não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Amém e amém. Senhor, nós, os teus servos, ó Deus, nesta manhã maravilhosa, com nossos corações abertos, ó Pai, tomamos posse da leitura da tua palavra. Essa leitura que altamente, ó Deus, nos abençoa, o simples fato de termos feito, ó Deus. Pedimos ainda uma capacitação dos altos céus para que o teu Espírito, ó Deus, venha falar, venha preparar os nossos corações e nós possamos entender, ó Deus, tudo que o teu Espírito há de falar para a honra e para a glória do teu nome. Deus Todo-Poderoso, eu aqui na tua casa, os irmãos, cada um na sua residência, atentos, ó Deus, na palavra do Senhor. Capacita, inspira a cada um de nós. Unja os meus lábios, ó Deus, para que eu não venha trazer palavras minhas, mas que sejam as palavras do Senhor, do teu Espírito, e que cada uma dessas palavras chegue aos corações e abençoe as vidas para a honra e para a glória do Senhor. Certos, ó Deus, o manifestar do teu poder, o derramar da tua graça, nós te agradecemos e fazemos isso em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos e amigos, mais uma vez, abrimos a palavra de Deus para com a nossa bênção. Para com a nossa bênção. E ao abrirmos a palavra de Deus, é importantíssimo que haja em nós uma reflexão. Que nós possamos refletir em cada versículo que nós lemos da palavra de Deus, porque sempre é algo para nos abençoar. E nesta manhã, nós estamos mergulhando em uma narrativa especial que mostra para nós o nascimento de um personagem bíblico. E como cada um dos personagens bíblicos que estão registrados, cada um deles tem um propósito de abençoar as nossas vidas. Nessa manhã, nós estaremos buscando a nossa bênção através dessa narrativa a qual nós acabamos de fazer. E ao refletirmos, irmãos, é indiscutível que nós precisamos pedir algo a Deus. Ao refletirmos, precisamos pedir algo a Deus. E o que, pastor? O que nós vamos pedir a Deus ao fazermos a reflexão dessa narrativa a qual nós acabamos de fazer? Entendam, meus amados irmãos, o anjo do Senhor falava para com aquela mulher dos cuidados os quais ela precisaria ter para o evento, para o acontecimento que estaria fazendo parte da sua vida. E, meus amados irmãos,
Nós olhamos as realidades dos nossos dias e percebemos que, muitas vezes, o êxito não vem pela falta de observação, de analisar cada atitude, cada situação, cada problema que nos vem, cada situação vivida por nós. Se tivéssemos uma reflexão, uma análise em tudo aquilo, com certeza seria bem melhor as nossas vidas, meus amados irmãos. E o nosso querido anjo do Senhor passa para a mulher essa reflexão, que ela deveria tomar cuidado em sua vida. E nós, pastor, o que pedir a Deus nesta manhã para com as nossas vidas? O que pedir a Deus neste domingo para com as nossas vidas? O Espírito Santo, meu amado irmão, minha amada irmã, nos diz nesta manhã que tudo o que nós devemos pedir a Deus, tudo o que nós devemos pedir a Deus é que Deus cuide de nós. Deus cuida de nós. Cuida de mim, ó Deus. Cuida de mim, isso. Cuida de mim em todos os aspectos da minha vida. Em todos os aspectos de nossas vidas, sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que esse foi nada mais, nada menos que o anjo falara para com aquela mulher que, a partir daquele momento, embora ela já vivesse essa realidade, que ela pudesse, a partir dali, ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E por que nós pedimos nesta manhã, pastor, essa realidade para com as nossas vidas? Entendemos que tudo tem um propósito, irmãos. Olhamos e vimos, no nosso caso, nós olhamos e percebemos que foi com esse objetivo, preste bem atenção, com esse objetivo que eu, você, que nós viemos para Cristo. Nós viemos para Cristo com o objetivo de que Ele cuidasse das nossas vidas. Não foi com nenhuma outra postura, mas para que Ele cuidasse em nossas vidas. Entenda, meus amados irmãos, as nossas vidas no começo da nossa caminhada, nós fazíamos o maior sucesso. Eu peço para que você mergulhe, não há nenhum problema, pode mergulhar um pouquinho há uns tempos atrás da sua vida, quando você conheceu o Senhor Jesus, quando você entregou-se para com o Senhor Jesus, o quanto que você era exemplo, o quanto que você servia como exemplos para os demais. E por quê, pastor? Porque você era um sucesso. Nós éramos uma bênção na mão de Deus, e verdadeiramente falando, tudo tinha um motivo. As pessoas ficavam sem entender, você está bem, você está melhor, você está com mais perspectiva. E tudo tem um motivo. E qual era, pastor, o motivo dessa nova realidade que nós vivíamos? E o motivo dessa nova realidade é simplesmente porque Deus tinha a liberdade para cuidar das nossas vidas de uma forma completa. Não havia restrição para com Deus. Nós havíamos descoberto que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Todo-Poderoso, é o que pode todas as coisas, e nós havíamos entregado as nossas vidas totalmente na mão dele. Então, por causa disso, ele tinha a liberdade para cuidar de cada uma atitude que nós íamos tomar, de cada uma postura que nós íamos tomar, e por causa disso, nós éramos verdadeiramente uma bênção. Entenda, meu amado irmão, Deus cuidava do nosso casamento por completo. Já parou para imaginar? Deus tinha liberdade para cuidar do seu casamento por completo. Essas situações que hoje você, até certo ponto, vive e lamenta e reclama e procura questionar, antes não era assim.
Não havia uma reclamação, um questionamento. Por quê? Porque você havia entregue na mão de Deus. E a partir daí, Deus cuidava desse aspecto, de maneira que a sua vida era mais prazerosa, era mais abençoada. E tem mais, irmãos. Deus cuidava da nossa família. Que bênção era o viver a nossa família naquele período. Por quê? Porque ela estava verdadeiramente na mão de Deus. Não havia decisões que eu tomava em relação à minha família, as decisões que você tomava em relação à sua família, sem antes saber se verdadeiramente Deus estava ali. Deus estava naquele propósito. Mas, meus amados irmãos, paramos para pensar e percebemos que hoje não tem sido mais assim. Deus cuidava até mesmo dos nossos negócios. Nosso negócio nós colocávamos na mão de Deus e Deus tomava por completa cada uma das negociações das nossas vidas e nos fazia bem-sucedido. Tudo funcionava na mais perfeita harmonia. Pare para pensar. Tudo funcionava na mais perfeita harmonia. Havia um dedo de Deus em tudo em nossas vidas. Em tudo havia a mão de Deus em nossas vidas. Nós entendíamos que aonde Deus colocava ou coloca a sua mão para o controle, Ele sempre faz o melhor. Sempre faz o melhor. E nessa manhã, eu convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, a permitir que Deus tome o controle total da sua vida. Se até agora não tem sido essa a sua realidade, que Deus tome o controle total da sua vida. Amém, irmãos? E por que, pastor? Por que pedir a Deus para tomar ou para tocar a nossa vida? Por que pedir a Deus? Nós falamos, meus amados irmãos, nesse aspecto, que nós fomos chamados para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Olha só, comece a mergulhar junto comigo agora. Nós fomos chamados por Deus para sermos instrumento nas suas mãos. Nós fizemos a narrativa de Juízes 13 e vimos que nasceria alguém para ser um instrumento na mão de Deus. E nós fomos chamados, nada mais, nada menos, para sermos instrumento nas mãos de Deus. Entenda, meu amado irmão, em se falando de instrumento. O instrumento, entenda, meu irmão, quando Deus te separou lá do mundo, preste bem atenção, quando Deus arrancou você lá do mundo, Ele foi justamente para esse objetivo que Ele arrancou você do mundo. Deus tirou você do mundo para que Ele pudesse tocar a sua vida. Para que você pudesse ser diferente dos demais homens desse mundo. Para que os homens pudessem olhar para você e sentir um prazer diferente na sua vida e querer caminhar como você caminha. Entenda, a partir daquele momento, você passou a ser um instrumento nas mãos de Deus. Você passaria a ser e passou a ser um instrumento na mão de Deus. Agora, vamos entender a respeito de instrumento. Nós temos aí instrumentos aqui na igreja, nesse período. Esse período ali tem ali a guitarra, está ali o baixo, está a bateria, está o teclado, está tudo aí. Mas eu pergunto a vocês, irmãos, por que nós temos que ser instrumentos, sim, mas na mão de Deus? Por quê? Porque aí estão os instrumentos. Mas para que serve? Para que adianta esses instrumentos sem que haja alguém para tocá-lo? De que benefício nós podemos ter se não tem alguém para tocá-lo, meu amado irmão? Entendam algo. Um instrumento sozinho
não tem qualquer valor. Pode ser o mais bonito que seja, mas ele sozinho, ele não tem qualquer valor. Mas quando ele é tocado por alguém que sabe tudo sobre aquele instrumento, quando ele passa a ser tocado por alguém que sabe tudo sobre a sua vida, sobre aquele instrumento, com certeza tudo funciona na maior harmonia. Ele começa a ser tocado e começa a ser prazeroso, começa a dar prazer para aqueles que ouvem. Eu lembro, meu amado irmão, do instrumento que se chama saxofone. Você sabe como é o saxofone? Aquele instrumento que vem aqui, aí desce, faz uma volta aqui, aí tem uma outra voltinha aqui. Aquele instrumento que vem daqui, dá uma descida, aí vai até ali, ele vem daqui, dá uma descida, vai até ali, sobe, e assim é aquele instrumento. Quão bonito é o saxofone. Mas entendam, meus amados irmãos, ele sozinho é um instrumento bonito, mas tão somente bonito. O saxofone é tão somente um instrumento bonito, não tem muito valor para coisa alguma. Mas entenda, irmãos, existia uma diferença sem igual, quando um homem, alguns de vocês vão se lembrar, quando um homem chamado Pixinguinha, tocava aquele saxofone, tocava aquele instrumento, meus amados irmãos, que maravilha para os ouvidos. Ao ouvir Pixinguinha tocando aquele instrumento com aquela tranquilidade, com aquela sabedoria, com aquela facilidade, que maravilha que era ouvi-lo tocar aquele instrumento. Então entenda, meu amado irmão, Deus precisa e deseja tocar as nossas vidas. Deus deseja e precisa nos abençoar com um toque em nossas vidas diariamente. Por que, pastor, pedir a Deus para tocar a nossa vida? Em segundo lugar, pelo fato de que hoje nós possuímos o bem mais precioso deste mundo. Nós possuímos o bem mais precioso deste mundo. E que bem é esse, pastor? Esse bem é que nós temos Cristo. Nós temos Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E o que significa, pastor, ter Cristo? Em outras palavras, nós temos paz. Em outra palavra, nós temos justiça. Em outras palavras, nós temos alegria. Ter Cristo é isso que significa paz, justiça e alegria. A paz que nós falamos, que nós temos em Cristo, é uma paz que transpõe todos os recursos de paz que nós possamos encontrar debaixo deste céu. Por quê, pastor? Que a paz que nós temos em Cristo é uma paz que transpõe a circunstância, que independe de circunstância. Estamos vivendo um momento difícil dessa pandemia, uma dificuldade muito grande estamos vivendo, mas o que não falta no coração do crente é a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que não falta no coração do crente é a paz do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus habita no seu coração. Meus amados irmãos, ter Cristo significa, meus amados irmãos, ter Cristo significa ter justiça. No mundo de injustiça, numa geração de injustiça, as pessoas buscam justiça do homem, e não são poucas as que não são insatisfeitas, mas nós temos a justiça do Deus Todo-Poderoso.
Ele faz justiça em nossas vidas, e isso porque nós temos Cristo. Por isso nós precisamos pedir a Deus para tocar as nossas vidas. Porque o que nós possuímos é algo altamente especial que nós não conseguiremos em lugar algum encontrarmos. E tem mais, irmãos. Nós temos a alegria. Em toda e qualquer situação, nós temos alegria. Entendemos que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, independente das circunstâncias, independente das coisas, o crente é feliz porque ele tem a paz, ele tem a justiça, ele tem a alegria no Espírito Santo, porque Cristo habita no seu coração. Então, eu digo para você, valorize, irmãos. Valorizem o que vocês têm. Valorizem o que vocês têm. Porque tudo o que nós possuímos, que é a presença de Cristo em nossas vidas, não fomos nós quem plantamos. Não foi eu que plantei a presença de Cristo na minha vida. Não foi eu que produzi esse bem-estar que está na minha vida. Falamos de algo que verdadeiramente é altamente espiritual. É por isso que muitos não conseguem entender e ficam boca aberta, ficam a perguntar como que essa pessoa pode viver assim em meio a esse caos, em meio a essa confusão toda. Porque a nossa realidade é algo altamente espiritual. E foi Deus que concedeu para mim, para você, para nós, essa condição de vida. Entenda, meu amado irmão, o porquê de você deixar Deus cuidar da sua vida. Entenda. A pior coisa que pode acontecer a alguém é esse alguém receber algo de Deus, e depois de um determinado período, perder por não saber administrar aquilo que Deus concedeu para com a sua vida. Deus concedeu para mim, Deus concedeu para você a presença de Jesus Cristo 24 horas por dia em nossas vidas. Não há um ganho maior, não há um benefício maior para nós, a não ser esse, de termos Cristo 24 horas por dia em nossas vidas. E a pior coisa que pode acontecer é nós virmos, de repente, a perder essa presença maravilhosa por causa de uma má administração. Vamos, amados irmãos, mergulhar um pouco mais aí em Juízes, agora no capítulo 16. Aleluia. Juízes 16, no versículo 19 e versículo 20. Para entendermos algo especial para com as nossas vidas. Entenda o que diz o versículo 19 e 20 de Juízes 16. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força, e então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. E ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como antes, como nas outras vezes, e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Olhamos, amados irmãos, e vimos uma realidade que faz parte, até hoje, da vida de muitas pessoas, acreditando ter
algo valioso, algo poderoso em suas vidas quando não tem mais. E por quê, pastor? Por causa da falta de administração, ou de uma boa administração. Entenda, meus amados irmãos, a má administração há tempos que ela tem sido a desgraça na vida do servo de Deus. A má administração tem sido a desgraça na vida do servo de Deus. Aquele menino que nasceu, Sansão, a qual havia uma palavra para com a sua vida, que não poderia passar navalha por sobre a sua cabeça. Com o passar do tempo, que ele deveria ser o administrador, ele não atentou para aquilo que havia sido proferido sobre a sua vida. Não deveria passar navalha sobre a sua cabeça, mas por ele não ter administrado bem a sua vida, ele desgraçou a sua própria vida. Desgraçou a sua própria vida. O que nós podemos afirmar sobre as nossas vidas? Sansão desgraçou a vida dele nos seus dias. E nós, amados irmãos, nós podemos dizer que não são poucos os Sansões vivendo entre nós. Não são poucos os Sansões vivendo entre nós. Como, pastor, Sansões vivendo entre nós? Maus administradores das suas vidas espiritual. Não são poucos os que estão administrando mal as suas vidas espiritual. Eu quero dizer para vocês algo, sem qualquer medo de errar, sem qualquer sombra de dúvida. Esses Sansões dos nossos dias, a falência deles não demora. A falência deles não demora. Preste bastante atenção, irmão. Deus lhes concedeu algo para que Ele, através daquilo que Ele concedeu para você, daquele poder que Ele derramou sobre a sua vida, para que Ele fosse glorificado. Você precisa entender essa realidade. Deus me capacitou, Deus tem derramado a sua graça sobre mim, para que Ele venha a ser glorificado através da minha vida. Mas o que nós temos visto? Por causa de uma má administração, amado irmão, hoje estão sempre buscando a glória para si e não para Deus. Pessoas que receberam um talento, um dom, uma capacidade de Deus, estão buscando a glória para si e não para Deus. Entenda, meu amado irmão, para essa realidade, nada do que se constrói um dia é com o objetivo de destruir tempos à frente. Entendam essa realidade. Nada do que se constrói hoje é para ser destruído algum tempo à frente. Deus não estabeleceu Sansão com aquela capacidade, aquela capacitação, aquela força, aquela bravura com fazer a paz da sua vida, para que ele viesse a destruir mais à frente. Mas entenda, não são poucas as estruturas que hoje, aparentemente indestrutível, que estão entrando em falência. Muitas estruturas que nós achamos indestrutível porque Deus está no controle, estão entrando em falência hoje. E mais uma vez eu lembro para com os irmãos, peça a Deus para que Ele cuide da sua vida. Peça a Deus para que Ele cuide da sua família. Peça a Deus para que Ele cuide dos seus negócios. Peça a Deus para que Ele tenha o cuidado de tudo que envolve a sua vida. Preste atenção. Observe a família.
hoje, de uma forma geral. Quem poderia imaginar a decadência de uma estrutura tão forte como a família? Como? Quem poderia imaginar? Meu amado irmão, quem constrói uma família nunca espera que ela venha cair por terra tempos à frente. Todos aqueles que constroem uma família espera sempre que aquela família seja até que a morte os separe. Todos, não tem exceção, todos é assim que procura viver a sua vida. O pastor chega diante do púlpito, declara casados, marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que a morte os separe. É assim que todos procuram viver a sua vida. Mas saiba de algo, meu amado irmão. A má administração, ela sempre produz maus resultados. Maus resultados. Nós temos visto hoje em dia a decadência da família. Como que a família tem sido menosprezada, não tem tido o cuidado o qual ela deveria ter. Quanto que Deus não tem mais voz na família que pessoas têm impedido. O que podemos analisar, meu amado irmão, sobre a falência? Há famílias que estão falindo. Não podemos analisar. Entenda, meu amado, há dois aspectos a serem analisados por nós acerca da falência. Como a falência tem alcançado família, então, acerca de falência. Em primeiro lugar, em tempo oportuno, ela pode ser evitada. A falência pode ser evitada. E quem sabe esse tempo oportuno não está começando nesta manhã de domingo. Quem sabe na sua vida não é nessa manhã de domingo que esse tempo oportuno está sendo iniciado, meu irmão. Entenda uma realidade. Dalila importunou Sansão até conseguir a sua destruição. Importunou Sansão até que ela conseguisse destruir conseguisse a sua destruição. Meu amado irmão e amigo, eu creio que a cada momento, a cada investida de Dalila para com a vida de Sansão, preste bem atenção, cada investida de Dalila para a vida de Sansão, Deus falava ao coração de Sansão. Dalila, naquele tempo, podemos dizer que era uma representante do diabo. Era um demônio representando o diabo. E hoje, meus amados irmãos, quantas não são as vezes que você é importunado pelo mal? Quantas são as vezes que a sua família é importunada pelo mal? Tentando, de uma forma ou de outra, destruir com aquilo que você e Deus construíram para a bênção da sua vida. Em tempo oportuno, meu amado irmão, a falência pode ser evitada. Por quê, pastor? Porque é impossível alguém dormir com tudo em cima, numa linguagem popular. É impossível alguém dormir com tudo certinho, tudo organizado, numa linguagem bem popular, e acordar falido. É impossível. Alguém dormir com tudo certo, tudo regulado, tudo calculado, tudo direitinho, e acordar falido. Eu nunca soube de um caso como esse.
Nunca soube de uma pessoa que quebrou de uma hora para outra. Precisamos entender, meu amado irmão, o processo de quebra é um processo lento. Ele vem devagarinho, 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 até encontrar o êxito no seu coração, na sua vida. Como que era o começo do seu casamento? Meu amor, minha querida. Como que foi o nascimento do seu primeiro filho? Uma alegria sem igual que se fez no coração ao receber o filho? Investimento sem igual? Agora, hoje, como que está? Como que está a sua vida? Vigie, irmãos. Peçam a Deus para que Deus venha cuidar da sua vida, da sua família. Não vai fazer como Sansão, que os alertas de Deus iam chegando para com a sua vida, e ele nem aí, ele brincando com algo sério que Deus passava para com a sua vida. Até que aquela mulher insistiu, e ele abriu os lábios e falou para ela: se cortar as minhas tranças, cortar o meu cabelo, vai-se embora toda a minha força. Deu toda a chave para o mal. E assim Dalila fez para com ele. O que podemos dizer, analisar, pastor, acerca da falência? Dependendo, segundo aspecto, dependendo da falência, tudo o que se perdeu pode ser recuperado. Preste bem atenção. Dependendo da falência, tudo o que se perdeu pode ser recuperado. Há investimentos, meus irmãos, que exigem do falido um esforço. Exige do falido um esforço. Tem que se esforçar, tem que se empenhar. Mas pode tornar possível a sua recuperação. Pode tornar possível a sua recuperação. A recuperação das perdas que ele teve com a sua falência. E isso no campo material e também no campo físico. Pode ser recuperado. Mas é preciso que haja um esforço. É preciso que nós nos dobremos. Entenda algo mais especial, irmão. Em tudo na vida, sempre Deus é Deus. Isso é algo indiscutível. Em tudo na vida, Deus é Deus e Deus poderoso para fazer infinitamente mais na vida dos seus. Eu convido você nesta manhã. Vamos começar de novo. Vamos, irmão, começar de novo? Vamos começar do zero. Você que de repente está vivendo um problema na sua família, ou que não está nem vivendo problema na sua família, mas pelo que você ouviu na pregação, algo está batendo no seu coração, vamos começar do zero. Começar do zero, quando Deus, e somente Deus, tinha a direção da sua vida, tinha a direção da sua família. O que precisamos entender nessa manhã? Abrace algo importante para o seu coração nesta manhã. Sansão, ele possuía o maior benefício que um homem poderia possuir nos seus dias. Ele era nazireu de Deus. Ele era um separado de Deus para vencer. Mas Deus, sabendo como o homem é, colocou um pacto no seu coração, um propósito no seu coração. Nunca lhe passe navalha na sua cabeça. A força de Sansão estava nesse pacto que ele fez com Deus. Deus estaria com ele enquanto ele mantivesse aquele pacto. E nós, irmãos? E nós?
o nosso maior benefício que nos foi dado, que nos foi otorgado, é a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. A presença do Senhor Jesus em nossos corações. E isso somente Deus poderia nos ter dado. Antes, nós o conhecíamos de ouvir falar dele. Ouvíamos falar dele. Mas a partir de nós termos conhecido Jesus, nós passamos a viver uma outra realidade. Hoje eu não conheço de ouvir falar, hoje você não conhece de ouvir falar, hoje você anda com Ele. Hoje você é bem-aventurado. Ele anda com você, está com você 24 horas por dia, porque você permitiu que Ele cuidasse da sua vida. Ele cuida, Ele administra as nossas vidas. De maneira que eu preciso entender e você precisa entender. O que, pastor? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Todos nós, os cristãos, para sermos bem-sucedidos na nossa caminhada para estarmos com o Senhor, é essa a realidade. Não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos curvar as nossas cabeças para um momento de oração, para buscarmos a graça de Deus. Aleluia. Poderoso Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Deus, as nossas almas se enchem de alegria nesta manhã, por tomarmos posse, ó Deus, desse assunto altamente espiritual, desse tema altamente abençoado, ó Pai, que nos fez mergulhar, nos fez lembrar, ó Pai, de realidades as quais, ó Deus, sem perceber, nós podemos estar vivendo em nossas vidas, ó Pai, e pedimos ao Senhor, cuida de nós, ó Deus, cuida de mim, ó Deus, toma conta, ó Pai, totalmente da minha vida, abençoa, Deus, o meu casamento, ó Pai, coloque, ó Deus, o amor do Senhor no meu casamento. Ó Deus, abençoe, ó Deus, a minha família. Coloque, ó Deus, o amor do Senhor na minha família. Para que, ó Deus, eu seja aquilo que Tu espera que eu seja, Senhor, meu Deus. Derrame da Tua graça, da Tua unção na minha mente, no meu pensamento, para que eu entenda sempre na minha vida a seguinte realidade: não sou eu mais quem vivo. O Senhor Jesus Cristo vive em mim, para a honra e para a glória do Seu nome. Obrigado por esta manhã, ó Deus. Eu te agradeço, eu te louvo. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.